A busca constante por qualificação profissional no campo fez do Senar a maior escola da Terra, beneficiando nesses 25 anos de atuação mais de 400 mil pessoas com seus cursos de FPR e PS, além de treinamentos e dos programas especiais. Um trabalho incansável e itinerante que leva conhecimento a qualquer lugar do estado do Ceará. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Administração do Ceará, tem e teve um papel importantíssimo no desenvolvimento da agropecuária cearense nesses últimos 25 anos. Tive a satisfação de, no decorrer desse período, por 9 anos, assumir a superintendência do Senar do Ceará e, naquela ocasião, senti com muita satisfação a importância que tinha aquele trabalho em benefício principalmente da pequena produção. Hoje, passados os 25 anos, estamos nesse momento comemorando essa data importantíssima, né? Com novos projetos e já estamos na qualidade de presidente da Federação da Agricultura do Estado do Ceará. Com o programa Agrinho, o Senar atua nas escolas da zona rural, trabalhando junto com alunos e professores temas relevantes para a formação de jovens comprometidos e atuantes, culminando com o momento da premiação, onde os 190 mil alunos e 9 mil professores participantes do programa são reconhecidos por seu trabalho e dedicação. No âmbito social, o Senar promove o programa Saúde do Homem e da Mulher, com a realização do exame de próstata e do câncer do colo do útero, beneficiando até hoje 1.195 homens e 7.867 mulheres da zona rural. Nestes 25 anos de atuação, o Senar Ceará já realizou mais de 21 mil cursos na área de formação profissional rural e promoção social, capacitando mais de 403 mil trabalhadores rurais, produtores rurais e seus familiares. Além da missão de capacitar, que é a sua missão principal, o Senar também tem a vertente social. E hoje o carro-chefe da linha de ação da promoção social é o programa Agrinho, que trabalha com as crianças das escolas públicas rurais do 2º ao 9º ano, e o programa Saúde do Homem e Saúde da Mulher, que leva a prevenção ao homem e à mulher do campo, fazendo nas mulheres os exames de Papa Nicolau e nos homens o exame de PSA e o exame clínico com o médico urologista, atendendo, no geral, mais de 5 mil mulheres e homens com esses exames. Enfim, o Senar, além de uma instituição de educação, é uma instituição preocupada em melhorar a qualidade de vida do homem e da mulher do campo. Na educação formal, o Senar capacita jovens e adultos com a rede ETEC, programa realizado em parceria com o governo federal que oferece o curso técnico em agronegócio com duração de 2 anos, metodologia semipresencial e diploma aprovado pelo MEC. No Ceará, o Senar possui 4 polos de ensino: Fortaleza, Cascavel, Quixadá e Quixeramobim, atendendo a aproximadamente 300 alunos. Na assistência técnica e gerencial, a TEG, o Senar Ceará atua junto aos produtores rurais no acesso a novas tecnologias, através de metodologia que envolve 5 etapas que permeiam todo o processo aplicado no desenvolvimento da propriedade rural. Há 25 anos o Senar vem mudando a atitude do produtor rural e do trabalhador rural. E esses personagens vêm contribuindo para a produção de um alimento sustentável e de boa qualidade, colocando na mesa do brasileiro. E essa mudança de atitude se dá pela formação profissional rural, pela promoção social, ensino técnico de nível médio e um sistema inovador de assistência técnica e gerencial. E essa é a missão do Senar: a formação profissional rural, a assistência técnica e gerencial e a promoção social, que vem desenvolvendo o país e sendo importante na balança comercial brasileira, dentro de uma metodologia simples e eficaz, que é o aprender a fazer fazendo, ensinar a fazer fazendo e a construção do novo conhecimento, onde nossos cursos são realizados na prática, dentro de um curral, dentro de um apiário,
e com isso construindo o conhecimento desses treinandos. E por isso que o Senar é hoje considerada a melhor escola da Terra. Uma história de sucesso é escrita com a dedicação e o empenho de muitas pessoas: instrutores, alunos, colaboradores e parceiros. Você faz parte do Senar e o Senar Ceará é parte da sua história. Senar Ceará, uma história de educação e conquistas no campo. Há 25 anos, nascia o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Ceará. Uma entidade comprometida com a formação profissional rural, a promoção social e a assistência técnica e gerencial do homem e da mulher do campo e de sua família, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país e a melhoria da qualidade de vida no meio rural. A busca constante por qualificação profissional no campo fez do Senar a maior escola da Terra, beneficiando nesses 25 anos de atuação mais de 400 mil pessoas com seus cursos de FPR e PS, além de treinamentos e dos programas especiais. Um trabalho incansável e itinerante que leva conhecimento a qualquer lugar do estado do Ceará. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração do Ceará tem e teve um papel importantíssimo no desenvolvimento da agropecuária cearense nesses últimos 25 anos. Tive a satisfação de, no decorrer desse período, por 9 anos, assumir a superintendência do Senar do Ceará e, naquela ocasião, senti com muita satisfação a importância que tinha aquele trabalho em benefício principalmente da pequena produção. Hoje, passados os 25 anos, estamos nesse momento comemorando essa data importantíssima, né? Com novos projetos, e já estamos na qualidade de presidente da Federação da Agricultura do Estado do Ceará. Com o programa Agrinho, o Senar atua nas escolas da zona rural, trabalhando junto com alunos e professores temas relevantes para a formação de jovens comprometidos e atuantes, culminando com o momento da premiação, onde os 190 mil alunos e 9 mil professores participantes do programa são reconhecidos por seu trabalho e dedicação. No âmbito social, o Senar promove o programa Saúde do Homem e da Mulher, com a realização do exame de próstata e do câncer do colo do útero, beneficiando até hoje 1.195 homens e 7.867 mulheres da zona rural. Nestes 25 anos de atuação, o Senar Ceará já realizou mais de 21 mil cursos na área de formação profissional rural e promoção social, capacitando mais de 403 mil trabalhadores rurais, produtores rurais e seus familiares. Além da missão de capacitar, que é a sua missão principal, o Senar também tem a vertente social. E hoje o carro-chefe da linha de ação da promoção social é o programa Agrinho, que trabalha com as crianças das escolas públicas rurais do 2º ao 9º ano, e o programa Saúde do Homem e Saúde da Mulher, que leva a prevenção ao homem e à mulher do campo, fazendo nas mulheres os exames de Papa Nicolau e nos homens o exame de PSA e o exame clínico com o médico urologista, atendendo, no geral, mais de 5 mil mulheres e homens com esses exames. Enfim, o Senar, além de uma instituição de educação, é uma instituição preocupada em melhorar a qualidade de vida do homem e da mulher do campo. Na educação formal, o Senar capacita jovens e adultos com a rede ETEC,
programa realizado em parceria com o governo federal que oferece o curso técnico em agronegócio com duração de 2 anos, metodologia semipresencial e diploma aprovado pelo MEC. No Ceará, o Senar possui 4 polos de ensino: Fortaleza, Cascavel, Quixadá e Quixeramobim, atendendo a aproximadamente 300 alunos. Na assistência técnica e gerencial, a TEG, o Senar Ceará atua junto aos produtores rurais no acesso a novas tecnologias, através de metodologia que envolve 5 etapas que permeiam todo o processo aplicado no desenvolvimento da propriedade rural. Há 25 anos o Senar vem mudando a atitude do produtor rural e do trabalhador rural. E esses personagens vêm contribuindo para a produção de alimentos sustentável e de boa qualidade, colocando na mesa do brasileiro. E essa mudança de atitude se dá pela formação profissional rural, pela promoção social, ensino técnico de nível médio e um sistema inovador de assistência técnica e gerencial. E essa é a missão do Senar: a formação profissional rural, a assistência técnica e gerencial e a promoção social, que vem desenvolvendo o país e sendo importante na balança comercial brasileira, dentro de uma metodologia simples e eficaz, que é o aprender a fazer fazendo, ensinar a fazer fazendo e a construção do novo conhecimento, onde nossos cursos são realizados na prática, dentro de um curral, Olá, boa noite a todos, a todos os internautas que nos acompanham nesse momento. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar da FAEC Jovem. Eu me chamo Caio Vasconcelos, sou zootecnista e sou membro da FAEC Jovem. Hoje iremos abordar o principal objetivo do início desse ciclo de palestras aqui, organizado pela FAEC Jovem em parceria com o Senar, é levar temas relevantes ao setor rural, mas que vamos agir e tentar abordar um público diferenciado. Vamos procurar abordar os jovens, levando conhecimento, tecnologias e iniciativa para que os mesmos consigam desenvolver e se aderir ainda mais ao desenvolvimento do nosso setor, que é tão importante para a economia do nosso estado e do nosso país. E nada melhor do que começar a nossa webinar, dar início a esse círculo de palestras, falando sobre crédito rural para o jovem, da ideia até a prática. E hoje estamos trazendo 2 profissionais, 2 palestrantes de grande renome, onde iremos falar sobre crédito com o senhor Daniel Carneiro, o qual possui graduação em gestão financeira, é gerente executivo estadual da Superintendência do Banco do Nordeste do Brasil e atua principalmente no segmento de agricultura familiar para mini e pequeno produtor rural. Olá, Daniel, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite a todos, boa noite aí a quem está assistindo a gente nesse momento. É um prazer estar participando desse primeiro evento, desse primeiro webinar aí promovido pela FAEC Jovem, A gente agradece o convite em nome do Banco do Nordeste e a gente se coloca à disposição aqui não só para explanar, tirar dúvidas, mas também para lançar alguns questionamentos, algumas provocações que a gente acredita que o jovem que hoje reside e trabalha com sua atividade na zona rural precisa encampar junto com os órgãos para que possa ter melhorias no acesso ao crédito, uma coisa mais qualificada, mais fácil, mais direta, e a gente está aqui para contribuir com a discussão. Obrigado, Daniel. E esse jovem, para que ele consiga se engajar no setor, não basta que ele tenha apenas crédito disponível, que as instituições venham a oferecer um crédito para esse jovem. É necessário que ele também seja empreendedor, que ele desenvolva esse lado empreendedor. E nada melhor do que falar de empreendedorismo e falar com o senhor André Siqueira, o qual é empresário, diretor executivo da empresa Agromix Rações, presidente do Sind Alimentos e secretário de Desenvolvimento Econômico de Jaguaribe. Boa noite, André, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, Daniel, boa noite, Thiago. Queria agradecer inicialmente o convite de estar aqui abrindo essa série de bate-papos que a FAEC Jovem vai promover. Eu queria cumprimentar
o doutor Flávio Saboia, o Sérgio, presidente do Senar, parabenizar pela iniciativa de estar trazendo, né, através da tecnologia, né, discussões interessantes que possam estar interagindo e contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio, seja ele familiar, seja ele empresarial, e discutir inicialmente com os jovens, né? Eu acompanho, já estive em outros momentos aí a convite da Germana para falar um pouco da nossa experiência para a turma dos jovens. Eu sou uma pessoa muito entusiasta pelo trabalho do Senar e acredito que, sem dúvida, a transformação que nós precisamos ter no nosso agronegócio cearense vai passar certamente pela mão dos jovens. Então, fico à disposição para contribuir, responder as perguntas, interagir com todos que estão nos assistindo, e estou aqui à sua disposição. Obrigado, André. Então, é interessante que todos aqueles que estejam nos assistindo, se não for inscrito no canal, vá lá, se inscreve, deixa o seu like, compartilha essa webinar com aquele jovem que você acha que tem interesse pelo setor rural, que está precisando de um auxílio em crédito, que está precisando de um incentivo para ser um empreendedor e sair daquela monotonia e ver que dentro do setor rural ele consegue sim produzir, se desenvolver e ser o futuro do Brasil. Vá lá, compartilha com ele, porque hoje aqui a gente vai saber tudo sobre crédito, todas as linhas, e vamos saber também como você, jovem, pode desenvolver esse lado empreendedor. Porque hoje a gente passa por um momento de adversidade, que é o momento da pandemia, e principalmente nesses momentos de crise, é que a gente busca empreender e assim desenvolver as nossas atividades de forma mais eficientemente. Então, para que a gente possa iniciar aqui a conversa, eu vou direcionar a primeira pergunta para o Daniel. Daniel, como você vê a procura dos jovens por linha de crédito e qual o perfil principal desses jovens que vão até o banco à procura de uma linha de crédito específica para eles? Bom, essa procura, e aí a minha visão não só de profissional da casa bancária, né, funcionário do Banco do Nordeste, mas é a minha visão realmente, enquanto pessoa, né, ela é muito baixa, né? A procura é baixa. E aí, mais importante do que diagnosticar esse fato, é ir na raiz do problema e tentar discutir os motivos pelos quais essa procura é baixa. E eu não considero somente a falta de divulgação de alguma outra linha de crédito como sendo o principal motivo, muito pelo contrário, né? É praticamente de domínio público de quem é produtor rural, as linhas de crédito do Pronaf, ela é de total conhecimento, tanto Mais Alimentos, como o próprio Pronaf Jovem, o Pronaf Mulher, já existem todos esses programas existem há mais de 10 anos, né? São evoluções daqueles antigos Pronaf C, D e E, que existiam antigamente, né? Então, assim, o problema eu não vejo como sendo tão somente a questão da divulgação da linha de crédito, mas sim envolve a quebra, o enfrentamento de alguns paradigmas que existem no meio rural, principalmente no meio rural nordestino, que está ligado muito mais a aspectos culturais do que necessariamente econômicos, para que esse crédito consiga chegar até a quem realmente precisa, que no caso é o jovem. E a gente vai discorrer durante o evento sobre esses assuntos. O perfil não só o Banco do Nordeste, né, eu acho que o perfil que o Plano Safra, o governo, né, o criador e executor da política pública de agricultura familiar deseja é justamente aquele perfil empreendedor, né, onde a juventude, a jovialidade, aquele intuito, aquela busca por conhecimento, por novas técnicas, por aumento de produtividade, pelo conhecimento propriamente dito, é um componente natural e muito, muito apreciado, né, nesse tipo de proposta. É como se o Pronaf Jovem fosse uma espécie de Pronaf Inovação, promovida através do jovem. E também tem o escopo, né, de manter esse jovem no meio rural, incentivar a sucessão rural, que é um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas do meio rural, né, do setor primário na região Nordeste. A gente vê nas regiões Sudeste e Sul isso como sendo um problema bem mais superável, né? E aí é importante
que órgãos como o próprio Banco do Nordeste, através do seu braço de pesquisa, né, que é o ETN, como também os órgãos representativos, como a FAEC, como o próprio Senado, como o SEBRAE, esses órgãos possam se debruçar sobre essa problemática para tentar fazer um comparativo de por que lá na região Sudeste e Sul essa sucessão ela é bem mais arraigada do que aqui na região Nordeste. A gente vê cada vez mais os jovens querendo migrar do centro, da zona rural para os grandes centros urbanos, né? E a gente sabe a problemática que tem embutida em tudo isso aí. Mas, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, o perfil desejável é justamente daquele jovem que quer quebrar esses paradigmas, implantando novas técnicas de plantio ou de manejo de seus rebanhos, não para ajudar na renda familiar, mas para que tenha a sua própria renda, para que possa caminhar com suas próprias pernas e assim poder realmente empreender na zona rural. Esse é o perfil que eu considero como sendo o perfil mais adequado para esse tipo de crédito. Muito bem colocado, né? Quando você fala dessa parte de sucessão rural, isso é o que a gente deseja muito dentro da FAEC Jovem, procurar reduzir esse êxodo rural e que essa sucessão seja encorpada de tecnologias, de diferenciação na forma de produzir com eficiência, não apenas com amor e com paixão, mas também viabilizando toda a atividade produtiva. André, e na sua concepção, qual que é o principal perfil de um empreendedor de sucesso? Nesse sentido, você vê nos jovens atualmente esse perfil que você considera como um perfil adequado de empreendedor? E só para complementar um pouco mais ainda a pergunta, como o jovem pode se destacar no agro atualmente, que tá tão carregado de tecnologias, tão carregado de demanda do consumidor por produtos de qualidade, por ações diferenciadas no marketing, como na produção? Como que você vê esse primeiro passo de empreendedorismo? Bem, o Carneiro já fez na visão dele, né, na visão do banco, já fez uma boa reflexão, né? Então, por onde eu começaria a responder essa pergunta, né? Eu acho que sem qualificação, eu acho que ninguém vai a lugar nenhum, né? Seja jovem ou não jovem. Então, acho que o primeiro passo é ele procurar entender, conhecer daquela atividade que ele está interessado, que despertou nele interesse. Então, eu acredito que esse seria um primeiro passo, tá? Ter um bom relacionamento naquela atividade. Então, o jovem tem que estar muito antenado, muito ligado em tudo que está acontecendo, o que é que está sendo promovido pelas instituições, pelas entidades, pela universidade, procurar se engajar naquele meio, tá? E é ali que ele vai encontrar informações, encontrar parceiros. Ele precisa ser muito resiliente, né? Claro que iniciar uma atividade hoje não é fácil, né? Nós vivemos num país muito burocrático, isso eu falo em relação a todas as esferas, inclusive bancária, né? O banco evoluiu muito em relação a isso, é notório isso, a gente vê isso, mas ainda precisamos melhorar mais, né? Então, sempre uma luta, né? Você quer empreender, você quer se formalizar, então você tem que ter garra, não pode desistir, porque certamente vão ter muitas adversidades pela sua frente, né? Você vai estar se colocado muito à prova, né? E os fracos não vão em frente, né? Então, eu acho que tem que ter muita coragem, muita resiliência para poder enfrentar, né? Tanto do ponto de vista do burocrático, a dificuldade de recursos, né? Que inicialmente pode existir. Obviamente que sempre quando você vai buscar recursos pela primeira vez, tem sempre uma dificuldade maior, você não tem histórico com o banco, você não tem né, nenhuma... Às vezes você não tem garantias, então talvez o Carneiro vá abordar esse assunto, como é que o jovem pode ser financiado. Então,
a trajetória inicial, ela sempre é mais dificultada, né, por conta de todas essas condições. Mas na medida que o jovem procura ampliar o seu conhecimento, né, do ponto de vista técnico, ficar atento às oportunidades, certo? Porque nós temos que entender o que é que o mundo está precisando, né? Vamos pegar agora como um exemplo nesse momento que a gente passou agora da pandemia, né? Então, muitos negócios tiveram que ser reinventados. A forma de você se comunicar, a forma de você vender, né, entregar o seu produto. Então, eu acho que isso tem uma pegada mais jovem, né? Quando você fala com o empresário, né, que não é mais jovem, ele tem mais resistência a poder lidar com essa tecnologia. Já o jovem não tem essa resistência, né? Já está na veia dele. Então, eu vejo situações assim que são desafiadoras, mas e outras que são que o jovem tem um diferencial, né? Então, eu acho que tem que ter, acima de tudo, persistência, né? Para poder conseguir identificar um bom negócio e não desistir diante de todos os passos que ele vai precisar dar para constituir a sua empresa, ou sua sociedade, ou, enfim, né? Colocar o seu projeto, o seu plano em prática. E aí, você perguntou se eu acho que o jovem tem esse perfil. Bom, é muito difícil responder, né? É muito amplo, né? Assim, são muitos jovens. Então, claro que você vai identificar jovens com esse perfil, né? Dentro do Senar Jovem, você vai encontrar muitas pessoas com esse perfil. É um ambiente que estimula que esse jovem desenvolva essas habilidades. Então, eu acho que talvez podemos não ter tantos quanto antes gostaria de ter, mas eu acho que tem caminhos e meios do jovem procurar se qualificar, né? Procurar estar perto de pessoas que possam fazer bem para ele, no sentido dele crescer, né? E eu acho que depende muito dele ir atrás, né? Dele persistir, dele estudar, dele se relacionar para poder ele conseguir evoluir nesse sentido de ter um negócio. Colocado, né? Quando você fala das palavras persistência e resiliência, eu acho que para quem toda a área, para a pessoa que quer investir, quer empreender, e principalmente em buscar algum crédito, principalmente ainda quando é um jovem, eu acho que são duas palavras-chave, porque as exigências são muito maiores do que aquelas outras pessoas que já estão no mercado. Muito bem colocado. E Daniel, quais são as principais linhas de financiamento que os jovens podem adquirir aí no banco? E dentre essas linhas, existe uma linha específica para que o jovem possa adquirir a sua terra e iniciar a sua atividade agropecuária? Excelente pergunta, né? Até porque eu acho que essa pergunta ela vai praticamente matar aí toda a contribuição que o banco pode dar em relação a esse evento, né? Obviamente que eu queria, se eu tiver a oportunidade, de discorrer um pouco mais sobre esses paradigmas que impedem que o jovem entre realmente no mercado, não só o mercado bancário, mas o mercado rural como um todo, certo? Mas aí eu vou no momento mais adequado, tentar discorrer sobre isso. Em relação à linha de crédito, para aquisição de terras, o FNE, que é o recurso que o banco detém e é administrador, né, ele não permite, pelo menos até o momento, né, que haja uma linha de crédito que seja voltada para a aquisição de terras. Então, pressupõe-se que esse jovem, para que ele possa acessar esse crédito, ele já seja usuário, vou colocar esse termo, porque não necessariamente ele tem que ser proprietário, né? Ele tem que ser usuário de uma propriedade já existente, né? Já com dono. E aí, quando eu falo usuário, nós todos sabemos que existem diversas modalidades de uso da terra, né? Que vai desde o comodato, a posse, a meação, a parceria, isso aí tudo é regido por contratos específicos. Em se tratando de Pronaf, nós temos o Pronaf Jovem, né? Que é o Pronaf voltado para aquele
aquele mutuário, né, aquele cliente que possui idade entre 16 e 29 anos e que possui uma DAP acessória, e aí vem o primeiro ponto de interrogação, por que essa DAP tem que ser acessória, né? De acordo com a forma, tem algum microfone aberto aí com interferência de áudio. Bom, de acordo com... Melhorou, Daniel? Melhorou sim. Melhorou sim. Eu acho que, inclusive, Caio, possa ser o seu microfone. Pronto. Em relação ao Pronaf Jovem, né, o público-alvo é o jovem entre 16 e 29 anos, né? Ou, em se tratando do jovem de 16 a 18, precisa ter representação legal, como diz o Código Civil, né? Ele tem por objetivo, né, propiciar o apoio financeiro através de um projeto específico, né, para implantação, ampliação ou modernização daquela infraestrutura de produção já existente, né? Então, assim, só pela definição, você já pressupõe que o jovem, ele é exigido dele que ele já pegue alguma coisa andando, né? E aí, qual é o perfil que se adequa melhor? É aquele jovem que mora com o pai, que desenvolve atividade rural e que deseja começar a andar com as suas próprias pernas, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que o Pronaf Jovem, ele não tem por objetivo somente contribuir com a renda familiar, muito pelo contrário. Ele tem por objetivo dotar o jovem de uma primeira experiência com o crédito, por isso que há uma série de limitações, né? Para que ele possa aprender não só a desenvolver novas técnicas, a fazer aplicação de manejo diferente, a inovar no campo, mas também ter acesso ao crédito bancário de uma maneira sustentável. Então, a gente tem que fazer logo essa interpretação para que a gente não caia na tentação de achar que a linha de crédito para o NAF Jovem é limitante. Ela não é limitante. Ela é uma primeira porta de entrada. Ela parte do pressuposto que o jovem ele não pode, por falta de experiência com o crédito e também por falta de experiência na atividade produtiva, ele não pode ter as mesmas condições de acesso do que o vizinho dele, que já desenvolve a atividade há 20 anos, que possui empregados, que já tem a família toda ali trabalhando e tudo mais, entendeu? Então, é preciso que a gente parta desse pressuposto, até para que a gente possa objetivar naquilo que é possível realmente melhorar e avançar nessa temática do acesso do crédito ao jovem. Então, assim, o Pronaf Jovem ele é limitado a 3 financiamentos no valor máximo de R$ 16.500 e, no caso de recursos com FNE, automaticamente ele precisa se adequar à política de garantia do banco, né? Créditos de até R$ 20.000 podem ser contratados com um aval. Então, no caso do Pronaf Jovem, como o limite de crédito é R$ 16.500, automaticamente ele pode acessar esse crédito através de um aval. Um dos grandes questionamentos que se fazem em relação ao Pronaf Jovem é em relação a esse quesito de garantia. Muita gente considera que é uma exigência que é fora do contexto. Eu, particularmente, eu não vejo dessa forma, justamente pelo pressuposto que eu coloquei anteriormente. Esse crédito, ele precisa ter a concepção de que é um crédito de entrada, um crédito inicial, onde o cliente está conhecendo a modalidade de crédito rural e o banco está conhecendo aquele cliente como sendo um jovem empreendedor. Então, é natural que esse crédito ele tenha um revestimento, ele precisa ser calafetado com alguma garantia. E se você colocar isso com a prática bancária mais moderna, é uma garantia que nós consideramos fraca, porque é somente o aval, não entra patrimônio, só entra mesmo só o nome do avalista. Obviamente que ele precisa ser pronafiano tanto quanto, e obviamente que ele precisa ter renda suficiente para poder garantir a operação. Então, uma vez passado isso, vem algumas outras exigências que não são exigências do Banco do Nordeste, mas são exigências do Manual de Crédito Rural. E aí é onde eu lanço aquela discussão da gente começar a rebater essas exigências, se elas são adequadas ou não. Por exemplo, em relação à análise de capacidade de pagamento, tem que ser realizada exclusivamente com base no projeto apresentado pelo jovem. Aí vem logo o questionamento, mas, poxa, não é um crédito de entrada?
não é um crédito onde o cara está aprendendo a desenvolver a atividade, por que não pode ser feita uma análise de capacidade de pagamento juntamente com a da renda familiar? Né? Vence essas questões, né? Que obviamente que eu não estou querendo aqui induzir um embarreiramento, mas só o questionamento, a discussão que eu acho que é pertinente e importante, né? Quando a terra é do pai, ou seja, da DAP principal, não se exige documentação comprobatória de uso da terra. Se for uma terra diferente da dos pais, da família, aí sim vai exigir um contrato de anuência, um comodato ou um arrendamento, né? Uma outra coisa importante no Pronaf Jovem é a questão da exigência educacional, né? Ele precisa ter concluído ou estar cursando o último ano em centros familiares rurais de formação por alternância, e aí vocês vão me perdoar a ignorância, e se alguém aí puder me explicar que tipo de centro familiar rural é esse, eu acredito que seja aquelas escolas técnicas que tem aquelas grades curriculares adequadas ao calendário agrícola do lugar, eu acredito que seja mais ou menos isso, né? Ou então que estejam concluindo ou no último ano de formação em escola técnica agrícola de nível médio, ou há mais de um ano em curso de ciências agrárias, veterinária e instituição de ensino superior. Também são elegíveis para esse público os alunos do Pronatec e do Pronacampo, né? E necessariamente tem que ter uma orientação e acompanhamento de assistência técnica reconhecida pelo MAPA. Então, assim, essas são as exigências para o público-alvo. As condições de crédito. Primeiro, o que é que se financia? Dentro do Pronaf Jovem, se financia tudo dentro do Pronaf Mais Alimentos, ou seja, pode-se dizer que financia tudo que for necessário para aquela atividade que o jovem venha desempenhar, dentro daquela limitação de valor. E o prazo pode chegar a 10 anos, com até 5 anos de carência, se a assistência técnica assim o exigir. Nos demais casos, até 3 anos de carência. Então, assim, é uma linha de crédito bem específica, que tem essas exigências voltadas para o seu público-alvo, né? E que a gente precisa discutir em relação à pertinência. Por exemplo, por que essa DAP jovem tem que ser uma DAP acessória? Por que o jovem, principalmente nessa idade, acima de 20 a 29 anos, muitos deles já estão constituindo a sua própria família, mas não deixa de ser jovem por causa disso, não deixa de ser estudante, não deixa de estar buscando conhecimento. Então, assim, a grande questão é, você oferece um crédito para o jovem, ao mesmo tempo que você faz uma série de exigências que, para algumas pessoas, podem ser restritivas, né? Então, a discussão que a gente precisa, quando eu digo a gente, não é o banco, não, é quem acessa, são as entidades representativas. Precisam se debruçar sobre o tema de uma maneira melhor, porque o fato é um crédito de baixíssima procura. Os créditos do Pronaf Jovem, hoje, no Banco do Nordeste, representam 0,2% de todo o crédito do Pronaf emprestado nos últimos anos. 0,2% de cada R$1, né? 2 centavos é para o Pronaf Jovem. Então, assim, como se diz hoje no jargão aí da internet, né? Algo de certo, algo de errado não está certo nisso, né? Tem algo que precisa ser visto, existe uma luz que precisa ser colocada nessa temática. E aí, como eu já tinha pedido a oportunidade de falar sobre essas questões mais extrínsecas ao crédito, eu acho assim, existe uma série de paradigmas que nós precisamos quebrar antes do jovem estar apto a esse crédito. Como, por exemplo, a questão da sucessão rural. Dentro da própria família, existe uma resistência interna, muitas vezes, para que o jovem acesse esse crédito. A própria família limita, porque tem medo desse jovem andar com as próprias pernas. Às vezes pode julgar que ele não está preparado para isso, embora tenha conhecimento técnico, embora esteja numa escola agrícola, embora esteja cursando o último ano ou primeiro ano da faculdade, né? Apropriado, então por aí vai. Então, assim, é uma discussão que a gente, através do crédito, a gente começa a puxar o novelo e ver que ela vai muito além disso. Ela vai muito além disso. Não é só uma questão de, o crédito é difícil de ser acessado. Não, existe também uma redução de público-alvo por conta das características culturais da nossa formação. E isso precisa ser desenvolvido, precisa ser discutido. Então, assim, sugestão, né, para não ficar só na questão do diagnóstico do problema. A gente precisa, uma vez diagnosticado isso, trazer para a grade curricular dos cursos cada vez mais itens
que tratem das relações pessoais da comunidade com o jovem no seu centro. Entendeu? Para que ele possa ser realmente um empreendedor, não perante a si próprio, mas perante a sociedade onde ele vive, a sua própria família, que ele seja considerado empreendedor e digno de acessar o crédito ou de desenvolver sua atividade com recursos próprios, se ele assim o preferir. Entendeu? Então, assim, eu sei que eu fui além da pergunta que me foi feita, mas eu acho que já passou da hora de a gente fazer esses questionamentos no sentido da gente avançar, inclusive em relação ao crédito rural. Pronto, muito bem colocado, Daniel. E essa parte que você falou sobre a resistência familiar, eu trabalho atualmente na Emates, aqui em Santana do Acaraú, e a gente vê muito isso da resistência familiar. Muitas vezes o jovem quer aplicar uma tecnologia de forma diferenciada, fazer de uma forma diferenciada, e o pai que já vive, já vem daquilo desde o avô, do bisavô, ele tem aquela resistência de deixar o próprio jovem iniciar ali uma mudança, uma certa adequação em algum manejo e outro. Então, a chance, principalmente, de você abordar esse tema é muito importante, porque você, de uma certa forma, vai dar uma asa para aquele jovem dele implantar a sua atividade com o seu dinheiro e fazer da forma como ele acha que é o correto, de uma forma mais adequada, e mostrando para o pai que daquele jeito, utilizando um método melhor, ele vai ter uma eficiência melhor, vai ter um custo menor, vai reduzir um pouco o trabalho, vai ter uma melhoria em algum aspecto. Muito bem colocado por você. André, só deixando claro que assim, a minha colocação em nenhum momento quer plantar uma semente de discórdia familiar, não, certo? Não. Só para deixar claro. Mas é mais no sentido assim, da gente enfrentar essas problemáticas e levar em consideração no momento que a gente avalia por que é tão pouco a procura pelo Pronaf Jovem. Existe uma série de nuances que precisam ser melhor estudadas para que a gente possa responder isso com mais assertividade. Não, o que eu estou querendo dizer, afinal, é que não é só uma questão de burocracia, não é só uma questão de normativo, não é só uma questão de crédito de difícil concessão. Não se trata disso. Existem aí algumas coisas, algumas características, alguns traços que precisam ser melhor vistos para poder avaliar melhor por que essa procura é tão baixa. Só isso. Com certeza. A gente vê que essa discussão familiar, muitas das vezes o pai até, ele vê que aquela tecnologia, aquele manejo vai melhorar, mas devido a ele estar carregando isso há muito e muito tempo, ele não dá o braço a torcer. Por isso dessa discordância, dessa intriga um pouco familiar, nesse sentido produtivo, né? André, e na sua concepção, quais os principais passos, quando a gente olha assim de uma visão empreendedora, para que o jovem venha a adquirir esse financiamento? Porque, como foi relatado pelo Daniel, a gente tem, sim, no banco, oportunidades, linhas de crédito, mas muitas das vezes o jovem vê a burocracia, vê todos aqueles empecilhos. Então, em uma visão empreendedora, quais são os principais passos para que ele possa ficar mais próximo desse crédito? André, o seu microfone está desligado. Está ouvindo agora? Show de bola. Essa discussão é bem interessante aí que o Daniel colocou, e eu me lembrei agora eu fiz assim, eu ministrei aí, acho que uns 12 a 14 turmas do programa Empreendedor Rural, juntamente aí com o Senai e com o Sebrae. E o final desse programa, né, o participante, ele tinha na mão um projeto. Ele tinha um projeto que ele passou ali juntamente comigo, né, e com os colegas, 4 meses construindo. E o que o Daniel está colocando tem tudo a ver, porque uma dos grandes desafios daqueles, geralmente eram jovens, né, daqueles participantes, e agora tratando somente dos jovens, era era envolver os pais ao longo da construção do projeto, para que o pai se sentisse parte daquele novo pensamento, e ele conseguisse romper essa dificuldade que o Daniel relatou e que o Caio relatou, né, que é exatamente de quebrar o paradigma de fazer algo novo, né? Ou seja, eu vou puxar um pouco aqui para a atividade que eu trabalho, que é a avicultura. Né? Nós temos técnicas modernas de criação de aves, que adota
manejo diferenciado, que trabalha muito bem-estar animal, que antigamente não se usava, né? Mas como se trata de uma atividade tradicional, né, onde os pais dos pais dele já criavam aves, os bisavós também já criavam aves, ele vem com aquela cultura que acha que o que foi feito até agora está certo, né? E, na verdade, nós temos práticas novas que podem estar sendo adotadas, melhorias genéticas de manejo que podem estar trazendo ao produtor uma produtividade muito superior ao que se alcançava no passado, né? Então, bom, independente da fonte do crédito, né, a gente está falando aí, o Daniel está falando sempre em relação ao crédito do banco, né, mas nós temos outras possibilidades de crédito, inclusive a do banco, né? O que o jovem precisa ter é um bom projeto, né? Ele precisa, né, estudar bem aquilo ali, analisar aquele setor, aquela área que ele está querendo ingressar. Então, ele tem que dominar o máximo possível de conhecimento daquela área, porque ele precisa, ele uma hora vai entrar no mercado, então ele precisa conhecer desde a cadeia de fornecedores, né, quais são as suas possibilidades de fornecedores, qual perfil dos colaboradores que ele precisa ter na atividade dele, e ele precisa entender da técnica da produção, seja ela pecuária, seja ela agrícola ou da agroindústria, e precisa dominar também o mercado. Quer dizer, é muito desafio, né, para um jovem que está ali dentro desse perfil que o Daniel traçou, né, seja numa escola agrícola, ou seja numa universidade ou no Instituto Federal, e esteja trabalhando alguma temática do agro, né? Então, ele precisa realmente ter esse domínio, né? Ele precisa chegar a um bom projeto. E eu vou dar um exemplo também, novamente, da avicultura, que fica mais fácil para mim. Vamos analisar, digamos, uma atividade avícola. Nós temos aí 2 pontos-chave que precisam ser muito bem mensurados para que aquela análise do projeto seja segura. Então, nós temos um grande custo na produção de aves ou de ovos, que é com alimentação, e nós temos um grande desafio que é vender o produto bem vendido. Quer dizer, a que preço eu vou conseguir colocar no mercado, seja qualquer produto, mas no caso aqui do exemplo, frango ou ovo, tá? Isso que tem que ser muito bem equilibrado, porque uma variação em algum desses fatores pode tornar a atividade inviável, né, ou viável. Então, um bom projeto, entendeu? Certamente o jovem vai estar muito mais próximo de conseguir o financiamento, a fonte de recursos, seja ela de qual origem for, se ele não tiver um bom projeto, né? Então, ele precisa estar muito seguro e estar convencido ao ponto de convencer alguém que aquele negócio é um bom negócio. Então, eu acho que ele tem que estar sempre preparado, né, qualificado, e ter resposta para todas as perguntas assim, dentro daquela atividade, né? Quem vai te fornecer? Quais são as possibilidades de fornecedores? Que técnica você vai utilizar? Qual mercado você vai alcançar? Tá? Então, são perguntas chaves que, certamente, numa análise de crédito, ou até mesmo na busca de um parceiro, vão surgir essas perguntas, né? E aquele jovem tem que estar preparado para responder. Então, eu acho que te respondi aí a tua pergunta. Pronto, quando você fala dessa equidade entre produção e custo, é uma relação que a gente vê muito também uma resistência por parte do produtor. A gente exemplificando isso um pouco na parte da bovinocultura de leite, por exemplo, a gente chega num produtor e diz, minha vaca é boa, ela produz 15 litros de leite por dia. E a gente pergunta, mas quanto de ração você gastou? Então, a gente tem que ver o nível produtivo de acordo com o custo. O que adianta ela estar produzindo 15 litros de leite se eu tenho um elevado custo com ração, com manejo, com ambiência? Então, a gente tem que ver o custo. Muitas das vezes, uma de 5 litros
ela tem um custo muito menor, então tem uma viabilidade melhor do que essa de 15 litros, para dar um outro exemplo em uma outra atividade, né? Então, é muito bem colocado. Deixa eu só contribuir mais com uma outra reflexão. Nós temos que assim, talvez esse desafio do jovem de abrir, né, de conseguir introduzir uma nova tecnologia, né, seja assim, talvez um dos maiores desafios, né? Porque o que você está dizendo precisa ser aquela atividade precisa ser toda mensurada, né? Então, na hora que você faz uma pergunta e ele não tem a resposta, você já desmontou aquele falso entendimento que aquela atividade está indo bem, né? Então, o jovem precisa realmente ter esse domínio, né, e estar se cercando ali de informações para poder contrapor, inclusive, esse tipo de situação. Pronto, muito bem, André, muito obrigado. Daniel, e por se tratar de um jovem, ele está iniciando a atividade, sempre vai ter um certo risco, né? Porque ele não tem experiência, ainda é imaturo. Então, por se tratar de um jovem, quais as garantias que eu mesmo possuo se o planejamento não for executado e ele não consiga pagar o crédito? Porque a gente vê muito esse medo, né, para o jovem. Não, eu tenho vontade, eu quero pegar um crédito, o meu pai cedeu uma parte da terra, mas e se eu não conseguir? E se eu não executar bem? Eu vou ficar endividado? Então, muitos jovens têm essa dúvida, né? Se caso algo dá errado. Vamos lá, né? Embora essa pergunta esteja sendo feita ao banco, né? O banco ele tem um olhar do banco. Então, assim, pelo olhar do banco, o que a gente avalia é o risco da proposta e o risco do cliente, tá? Uma vez avaliado esse risco, a gente solicita o chamado contrapeso, né? Para todo o risco, uma garantia correspondente para que o banco ele possa ter a segurança de emprestar aquele recurso. No caso do Pronaf Jovem, a garantia que geralmente é exigida é o aval por conta do limite do crédito de até R$ 16.500. Essa garantia é para o banco. Qual é a garantia que existe para o cliente? Realmente, somente aquilo que está contido no projeto como previsão de receita e despesa, que vai gerar um rédito operacional, né, que a gente chama de lucro bruto, e dali é calculada a capacidade de pagamento do cliente, né, e da capacidade de pagamento calculada a parcela que ele vai ter que pagar. E juntando a isso, ele tem também o conforto, né, de ter uma carência, onde ele pode fazer as adaptações da atividade, juntar uma parte da receita para garantir o pagamento futuro, fazer um reinvestimento na propriedade para poder aumentar a produtividade. Então, assim, dentro do mercado, né, dentro da realidade, a garantia que o jovem vai ter é a mesma que todo produtor tem quando ele toma a decisão de tomar um crédito para poder aplicar na sua atividade produtiva. É a que ele vai aumentar a produtividade e, por sua vez, comercializar e gerar lucro, né? Obviamente que existe, por exemplo, um fato extrínseco, como uma pandemia dessa, que ninguém pode prever. Aí, como o Pronaf está dentro de uma política de crédito de governo, né? Aí pode ser previsto, não é uma garantia, mas pode ser prevista a possibilidade de uma renegociação de dívidas, entendeu? Mas, assim, falando de uma forma bem objetiva, não há, por exemplo, uma perspectiva de perdão de dívida porque o jovem não se deu bem na atividade. Por isso mesmo é que essa decisão de acesso ao crédito por parte do jovem, como disse o André, tem que ser muito bem embasada, muito bem construída, né? E é por isso que o Manual de Crédito Rural e o banco, como executor das políticas de crédito rural, faz essas exigências. Então, assim, não há uma garantia que o banco possa dar ao jovem de que, olha, jovem, se você não conseguir desempenhar, não conseguir ter retorno da sua atividade, o banco vai pontuar a sua dívida. Não existe essa possibilidade, porque, embora seja um banco de desenvolvimento, um banco que trabalha com crédito subsidiado pelo Fundo Constitucional, ele ainda tem uma instituição financeira e, dentro do seu escopo, faz a intermediação de recursos, que é o quê? Emprestar para receber lá na frente. Então,
quanto a isso, infelizmente ou felizmente, não existe essa possibilidade de, tipo assim, por ser jovem, haver algum tipo de dispensa ou algum tipo de atenuante nas condições de crédito que são firmadas em contrato. É ótimo, Daniel, porque é bom a gente esclarecer justamente para embasar que o jovem ele tem que ir com atividade que ele vá bem encaminhada, vá bem elaborada, bem planejada, para que a execução possa ter alguns erros, mas que sejam erros mínimos, que não vá comprometer a parcela e o desenvolvimento da atividade, né? Como a gente bem sabe, no momento do investimento, ele faz aquele cálculo da parcela e também aquele cálculo de depreciação, de desgaste, para que a atividade não se perda apenas em um ciclo, que ela se mantenha e que ela consiga se pagar, se renovar ao longo do tempo, porque isso também é importante. Você ia falar algo? Caio, soltando aí a minha resposta, parece que com a forma como eu estou colocando é que, assim, eu estou sendo contraditório, né? Como é que eu digo no início da minha fala que o acesso ao crédito ao jovem deve ser facilitado e agora eu estou dizendo que o banco vai atuar como banco quando faz um contrato com o jovem? É justamente isso que as pessoas enxergam como contradição, que na verdade não é. O que o banco precisa e o que o jovem precisa é exatamente da mesma coisa. É de capacitação, formação e desenvolvimento de um projeto adequado à condição de jovem. Não significa dizer que ele vai ter condições de mercado diferenciadas, muito pelo contrário. Ele precisa demonstrar que ele tem capacidade de pagamento e que ele tem condições de, através da sua autoafirmação dentro da atividade produtiva, de se colocar no mercado, vender sua produção, pagar sua prestação junto ao banco e ainda lucrar. Porque também não é correta a visão de que o Pronaf Jovem é simplesmente para ensinar o jovem a acessar o crédito e como crédito de subsistência. Não, é crédito produtivo que deve ser utilizado para lucratividade do jovem e para que ele se sinta preso ao meio rural e que ele possa desenvolver sua atividade e lucrar. Basicamente é isso. Com certeza, muito bem colocado, Daniel. André, agora eu vou lhe fazer uma pergunta bem difícil, que eu acho que muitas das pessoas, jovens e adultos experientes, já lhe fizeram bastante vezes. Qual o melhor segmento produtivo que o jovem pode escolher, principalmente quando se vislumbra, se visualiza o investimento e o risco de prejuízo? Na sua experiência, de acordo com como você vê, como que você vê uma atividade que seja melhor adequada, principalmente para um jovem? Caio, realmente é difícil essa pergunta, viu? Porque a gente não tem condições de afirmar, eu não tenho condições de dar uma resposta específica, né? Eu estaria conduzindo pessoas a fazer uma atividade, né, sem análise dos elementos. Então, não dá para responder, né, isso, porque caberia uma análise, né, do investimento na situação daquela pessoa e no mercado que ela vai atuar, né? Então, como cada um tem uma situação diferente e cada um vai atuar no mercado diferente, eu acho que a gente levantar aqui uma atividade... Eu gostaria de responder que era criação de galinha caipira, porque aí eu ia vender os pintinhos e as rações, mas não dá para afirmar isso, né? O que eu acho que assim, daria para dar um norte assim, para as pessoas seria analisar as tendências, tá certo? Então, essa leitura ela tem que ser muito bem feita, porque isso pode nortear a produção daquele jovem ou daquela jovem. Como assim? Existe uma tendência muito forte da alimentação saudável, correto? Então, nós vemos isso no dia a dia, né? Todo mundo preocupado em ter uma alimentação saudável. Então, de repente, o jovem pode estar identificando alguma cadeia produtiva que tenha uma conexão com a alimentação saudável.
E aí eu digo isso tanto da parte da pecuária como da parte da agricultura, tá? Existe um outro aspecto importante que chama-se de premiumização, tá? Ou seja, é você identificar o que é que importa para o consumidor. Então, vai ter pessoas que pagam mais por um produto, por um ovo ou por uma carne, que aqueles animais tiveram bem-estar no seu processo produtivo. Então, de repente, você está conseguindo agregar um valor a um produto de uma atividade que você já faz ou pode passar a fazer para alcançar um nicho de mercado. Um nicho de mercado daquelas pessoas que querem pagar um pouco mais por um alimento mais saudável, por um alimento, por um animal que foi criado dentro das condições de bem-estar. Isso é uma tendência muito crescente. Dentro da cadeia da avicultura, por exemplo, existe já na Europa, basicamente todos as grandes redes, tanto de supermercado como de alimentação, já priorizam o uso do ovo de galinhas criadas fora de gaiola, e aqui no Brasil também é uma tendência muito forte em relação a isso. Então, é identificar esse nicho de mercado, que é que ainda teria um outro aspecto também, que isso poderia ser, assim, transversal. Seria uma questão mais ética. Né? Você tem produzir com respeito ao meio ambiente, entendeu? Visando a sustentabilidade, porque aí você está agregando, mais uma vez, né, valor ao seu produto e alcançando consumidores que paguem mais por aquilo. Então, tem gente que paga mais por uma embalagem que é biodegradável, entendeu? Para evitar o consumo de plástico, por exemplo. Então, eu acho que não sei se respondi a sua pergunta, porque eu não direcionei, né, a uma atividade específica, né? Eu apenas tentei pensar de que forma o jovem pode estar imaginando como naquela atividade que ele vai escolher, ele pode estar alcançando o que a tendência de mercado está procurando. E aí eu levantei a questão da saudabilidade, a questão do que o consumidor quer pagar, né? Seja, por exemplo, um bem-estar animal, ou uma questão mais ética, que seria você valorizar o meio ambiente, enfim, ter essa preocupação maior com o meio ambiente. Não, com certeza. Com o respaldo que você tem, você não pode... Porque sempre uma pergunta dessa não pode faltar. Sempre a pessoa pergunta qual o melhor negócio, qual o melhor capim, qual a melhor raça, qual o melhor solo. Vai depender de inúmeras variáveis, de inúmeras condições, de inúmeros públicos. Né? Então, essa pergunta foi com o objetivo de tentar quebrar esse paradigma, né? Que não tem o melhor negócio, não tem a melhor atividade. Vai depender de como você irá conduzir, de como você irá executá-la, para que ela venha a promover um resultado satisfatório para a sua vida pessoal e profissional. Porque não pode se agir só com amor, mas também não pode se agir só pensando no dinheiro. Você tem que ter uma equidade entre esses dois viés. Muito bem. Agora, só uma... Você falou de amor, né? Tem aquela frase, né, que quando você faz o que gosta, você não trabalha. Quando você trabalha com o que gosta, você não trabalha, né? Então, você ter essa questão de gostar do que faz, de você encontrar uma atividade que você tenha prazer em fazer, eu acho que também já é meio caminho andado para o seu sucesso, né? Você não levar aquela atividade como um fardo, né? Poxa, eu vou ter que trabalhar com aquilo, né? Então, eu acho que é importante, você tocou numa questão que eu terminei nem falando, mas eu acho que é de extrema importância, porque eu tiro pelo meu trabalho, eu adoro o que eu faço, então eu não tenho hora, eu não tenho dia, entendeu? Claro que você não pode, né? Tem a família, tem que dar um tempo para ela, mas eu não tenho incômodo nenhum em trabalhar no final de semana, visitar um cliente, ver a sua criação, tirar uma dúvida por telefone, ver um vídeo,
Por quê? Porque eu gosto dessa atividade, né, que eu escolhi para trabalhar e hoje estou há muitos anos já com ela. Então, é importante ter essa questão também do amor. Muito bem, muito obrigado. Daniel, e um dos requisitos, eu acredito, aí no banco, para que o jovem venha adquirir o crédito, irá ser o jovem possuir a DAP Jovem, né, que é a declaração de aptidão ao PRONAF. E a gente vê que isso, no Ceará, de uma forma geral, existe poucas DAP, né, poucas DAPs nessa categoria. O que você acha que pode estar ocasionando isso? Seria uma falta de incentivo dos agentes emissores, o fato dele não conhecer ou a baixa divulgação da existência desse documento que vai habilitar o jovem a adquirir o crédito? Bom, primeiramente, só um complemento à sua pergunta. Não é no Ceará, é no Nordeste inteiro. A quantidade de DAPs emitidas para o grupo jovem é pouca mesmo. Você pegou essa pergunta e colocou 3 subperguntas dentro dela. Primeiro, se é falta de incentivo de agente emissor. Olha só, o agente emissor, como o nome já diz, ele é uma entidade responsável por apurar as informações que estão na DAP, que é um ato declaratório, colocar num documento e chancelar, né? Assinar e entregar para o pronafiano, habilitando ele não só a acessar crédito, mas as diversas políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Ponto. Então, assim, não é um papel preciso do agente emissor incentivar que haja emissão de DAP jovem, até porque isso, do ponto de vista filosófico da coisa, quebraria o papel de agente emissor, que ele tem que ser imparcial. Ele é uma pessoa que vai lá, coleta os dados, confere, às vezes através de visita, né? E emite o documento. Então, ele não pode, vem aqui jovem tirar a sua DAP, né? Até porque é um ato declaratório. O cara tem que se autodeclarar como sendo apto a ter essa DAP, né? Esse é o primeiro ponto. Não conhecimento, eu não acho que seja. Eu acho que poderia ter até uma campanha no sentido de divulgar a existência de uma DAP acessória DAP jovem, mas eu não acho que esse é o centro da questão. Eu acho que o nosso problema em relação à DAP jovem é cultural. Cultural. Vai desde o jovem ter a iniciativa de se emancipar, no que se refere à atividade produtiva, e ir buscar esse documento, até mesmo a sua formação familiar e ainda a sua vontade de realmente ser reconhecido como produtor rural. Porque nós precisamos reconhecer que a vida moderna, né, ela é muito tentadora para o jovem. Porque vamos encarar a realidade como ela realmente é. Meu amigo, entre um celular plugado no Wi-Fi e o cabo de uma enxada, entendeu? O jovem, ele só vai para o cabo da enxada se ele for talhado para isso ou quiser aquilo. Não estou querendo dizer que só existe o cabo da enxada, porque dentro do crédito rural não, da atividade rural, existe uma série de tendências tecnológicas que unem as duas coisas, o celular e a atividade rural. E aí, vamos lá, agricultura de precisão, manejo sustentável, bovinocultura intensiva, e aí dentro disso uma série de técnicas de produção de leite, por exemplo, utilização de drone, microaspersão, irrigação por gotejamento, automação de irrigação e por aí vai. Então, existe um caminho a ser percorrido. E aí sim eu vou responder a pergunta. Precisa haver incentivo dos órgãos formadores, aqueles que estão mais perto, os formadores de opinião, as entidades representativas. E aí, vamos lá, Sindicato de Trabalhadores Rurais, através da FETRAES, a FAEC-Senar, o SEBRAE, o próprio Banco do Nordeste, no sentido de indicar que existe esse caminho atrativo para o jovem, né, que tem muito esse apelo pela tecnologia, e a zona rural. Aí tudo bem, aí eu respondo de forma assertiva a sua pergunta. Na minha opinião, o caminho é esse. Institucionalmente falando,
o Banco do Nordeste ele tem incentivado uma série de melhorias, tanto em processo como em produtos, para atrair não só o jovem, mas o produtor rural em geral. Vamos lá. Agroamigo Sol, crédito para energia solar. FNE Sol Produtor Rural, no mesmo segmento. FNE Irrigação, para incentivar a aquisição de insumos para a implantação de irrigação em área de sequeiro. Né? Que o cara pode ser até jovem, mas se ele não tiver um ADAP e ele já tiver uma expertise, uma receita, e de repente ele tem uma propriedade, ele não se enquadra no Pronaf Jovem, mas ele vai se enquadrar no FNE Inovação. Claro, vão ser outras condições de crédito, outras exigências, mas de repente ele se adequa lá. Então, assim, falando pelo Banco do Nordeste, nós, nesse quesito inovação e tecnologia, nós hoje, através dos nossos produtos, dos nossos serviços, como cadastro digital, aplicativo BNB Agro, nós estamos alinhados com as tendências do mercado. Então, assim, o banco está chegando até o jovem com essa mensagem. O jovem precisa captar essa mensagem, adquirir o conhecimento necessário para poder desenvolver isso, né? E aí sim, através desse caminho, aliando tecnologia e inovação e o amor à atividade rural, que vocês falaram aí no quesito anterior, aí, meu amigo, aí a coisa deslancha. Aí não é só DAP jovem que vai aumentar as suas emissões, não. Vai aumentar a produtividade do campo, vai mudar o perfil do produtor rural, porque vai baixar a faixa etária, porque vai ter mais gente jovem acessando o crédito, vai ter mais comercialização, porque os produtos vão ter melhor valor agregado, e aí sim a gente começa a entrar num ciclo de virtuose da atividade rural. Eu creio nisso. É utópico? Talvez hoje sim. Mas se nós não começarmos a discutir essa problemática, não colocar isso na mesa, não enfrentar a realidade de que hoje a agrura da atividade rural, por si só, ela não é um atrativo, e sim ela é algo que causa distanciamento, né? Além da vontade do jovem de querer ganhar dinheiro, e hoje ele talvez não veja a atividade rural como uma forma para isso, e esse paradigma também precisa ser quebrado, e só é quebrado quando você consegue mostrar para o jovem que a tecnologia e a inovação pode aumentar a produtividade e lucro. Aí, minha amiga, aí é nisso que eu, particularmente, e o banco acredita, né? Tanto é que nós temos aqui, eu estou apresentando aqui para vocês produtos e serviços no papel. Já existem. Procure aí no Android, no Play Store, no Google Play Store, digite lá BNB Agro e baixe o aplicativo. Você vai ter acesso à agenda do produtor rural, você vai ter acesso às informações sobre linha de crédito, você vai conseguir fazer o seu cadastro digital, você vai conseguir fazer, inclusive, não no Pronaf ainda, mas já nas outras linhas de crédito, a instrução da sua proposta. Então, assim, tem saída, o banco está totalmente alinhado a essas práticas e já apresentou à sociedade isso. Nós fizemos um lançamento no dia 2 de julho com a presença da ministra Tereza Cristina. Então, assim, é preciso que as outras entidades também se mobilizem nesse sentido de poder compreender de que ainda que seja uma coisa seminal, ainda que seja uma coisa que está nascendo, mas já existe um caminho para que o jovem se agrade da atividade rural, se apegue a isso e consiga desenvolver a sua atividade e lucrar. Ou seja, empreender. É mais ou menos. Muito bem colocado, Ian. Quando você fala dessa atratividade da cidade, isso é o que a gente vê muito que aumenta o êxodo rural, né? Porque muitas das vezes o jovem só observa a forma como o pai conduz a atividade e ele vê que daquela forma ele não quer para ele, mas que ele pode sim mudar aquela realidade, aplicar novas tecnologias para que ele aprimore e melhore e além de ter uma atividade ali gerando receita, gerando renda, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Eu, recentemente, até o início do ano, eu trabalhava em uma cidade que é Frecheirinha, que é polo da moda íntima do estado. E lá é uma cidade muito pequena que a maioria dos jovens, tudo ia para a cidade para poder trabalhar nas fábricas. E teve um certo dia que eu peguei e fui fazer a conta lá com um lá, quanto era que saía para ele ir para a cidade, né? Aí, geralmente, vai para a cidade, quer comprar uma motinha, aí bota a parcela da moto, bota o aluguel de um APzinho,
bota combustível, bota manutenção, bota um passeiozinho. Quando ele foi ver, o salário que ele ganhava, sobrava pouquíssimo dinheiro para ele, né? Para ele. Então, a gente colocando assim uma atividade produtiva que tem um investimento razoavelmente pequeno, de forma inicial, pode sim ter uma receita muito melhor do que o emprego de um salário em uma fábrica, por exemplo. Então, a gente mostrar dessa forma, através de exemplos para o jovem, que ele pode, sim, gerar uma receita de qualidade e, com isso, melhorar sua qualidade de vida, sua qualidade produtiva, ele vai, pelo exemplo, aderir àquela tecnologia. Muito bem colocado aí pelo nosso amigo Daniel. E, André, de acordo com a sua vida aí de empreendedor, a gente sabe que você iniciou sua vida de empreendedor muito cedo, mas se você fosse iniciar nos anos agora, quais são, e sabendo, né, que o jovem, devido à imaturidade, ele não tem ainda uma base, um suporte, quais eram as principais instituições que a gente tem disponível hoje para que o jovem consiga ter um entendimento de como elaborar um projeto, de como desenvolver, elaborar um planejamento para que ele consiga levar um projeto até o banco, que seja um projeto viável para o banco e para ele? Quais são as principais instituições que você aconselharia ele a procurar nesse momento? Quando a gente pensa em empreender, né, acho que a primeira instituição que vem na mente é o Sebrae. Né? A gente tem ali no Sebrae uma grande expertise, né, de gestão, né, de ajudar as ideias saírem do papel, né, a qualificar ou através de capacitações ou através de consultorias, ajudar aquele produtor ou aquela pessoa que queira empreender, né? Nós estamos aqui tratando do agro, né? Então, eu conheço muito o trabalho do Sebrae, faço parte também dos colaboradores lá que contribuem na parte técnica, né? E eu acho que seria uma primeira grande porta a se bater, né? Mas nós temos o Senar, que também oferece uma gama de oportunidades para os jovens, né? Então, a gente tem aí, e muitas coisas são promovidas juntas, né? Tem muitas ações que são disponíveis, que são dos dois, das duas instituições, né? Do Sebrae e do Senai. Então, eu acho que essa dupla, ela é assim, indispensável na vida de quem vai começar qualquer negócio. Nós temos outras entidades, né? Dependendo da linha, né, de negócio que aquele jovem esteja planejando. Nós temos a Federação das Indústrias, né, através do seu sistema, que aí engloba o Senai, né, também, que traz muitas oportunidades de qualificação. E dentro da federação, também tem outras entidades, como o IEL, como o SESI, né, que também podem estar contribuindo. Temos o Centec, que também atua no nosso estado, é muito abrangente, né, a atuação do Centec, no sentido de oferecer, ele está presente em vários municípios do Ceará, e também tem um viés muito grande voltado para o agro, né? A Emates também, né, que também tem uma capilaridade muito grande. Então, são entidades que são assim, fundamentais para que o jovem acesse, busque informações, e, às vezes, até de forma virtual, né? Eu vou dar aqui um exemplo do Observatório da Indústria, né? É um projeto que foi implementado pela FIEC, e aí muitas coisas você consegue acessar pela internet. Eu acho que é indispensável o jovem lá fazer o login riquíssimo de informações. Então, eu acho que nós temos excelentes instituições no nosso estado que podem estar ajudando a quem está querendo iniciar, né, a buscar um negócio.
E, através dessas instituições, você, por exemplo, pode acessar, às vezes, uma visita a uma indústria, que talvez você sozinho, batendo na porta, você não consiga entrar, né? Então, quando a gente conduziu aí alguns turnos do programa Empreendedor Rural, sempre a gente fazia uma visita técnica, né? Então, a gente conseguiu, por exemplo, visitar a Ciaune, visitar a Ipioca. Então, a gente solicitava aquele empresário lá, em se tratando de uma turma de empreendedores rurais, a fazer uma visita. Então, eu acho que tem muitos caminhos, né, do jovem estar buscando apoio, né, buscando através de entidades. Eu acho que relacionei as principais, né? Obviamente devem ter outras, né, mas foram as que eu o que veio à minha mente agora. Muito obrigado, André. Muito obrigado, André. Daniel, só para a gente já está chegando ao fim dessa nosso webinar. Eu queria, desde já, agradecer a vocês pela disponibilidade, pela oportunidade, e de convidar todos os jovens e também os interessados pelo setor rural que se inscrevam no nosso canal, compartilha, fique seguindo o Senai e a FAEC nas redes sociais, que a gente sempre vai estar articulando momentos como esse para tentar e, com certeza, conseguir desenvolver ainda mais o setor produtivo do nosso estado e do nosso país. Então, eu queria que o Daniel, de uma certa forma, aí, nas suas considerações, ele incentivasse o jovem a perder esse medo de ir até o banco e convidasse o jovem de ir lá, relatar um pouco, muito brevemente, dos benefícios, o que é que isso vai ajudar ele, para que a gente consiga, assim, encerrar com chave de ouro esse nosso momento. Antes de mais nada, viu, Caio, eu queria agradecer a oportunidade que o Senado está dando da gente promover essa discussão, é importante. Né? Agradecer aí o André, meu amigo. Rapaz, olha, o crédito rural é incrível. Quando você não consegue produzir na terra, você consegue produzir amigos, né? Então, eu aqui pelo Banco Nordeste, eu fiz muitos amigos nesses meus 14 anos de crédito rural, e um desses, esse rapaz que está aí, que além de ser muito bem articulado, né? Muito bem aparentado, é de uma capacidade incrível, um cara muito boa praça. Então, André, eu não podia deixar de agradecer aí a sua companhia mais uma vez, em mais um evento, eu acho que já é o segundo, fora aqueles eventos que a gente se encontra presencialmente. Deixar um abraço para você, e também deixar um abraço para o Flávio Saboia. Bem aparentado, Daniel. Tô rasgando a seda para você, rapaz. Deixar um abraço, Flávio Saboia, meu grande mestre, né? Esse é o mais jovem de todos os jovens, viu? O Flávio Saboia é um exemplo a ser seguido. Um abraço também para o Sérgio, nosso superintendente de Senar, né? E para toda a comissão organizadora do evento. E para o jovem que está assistindo esse evento, que teve a paciência de chegar até aqui, eu queria deixar uma mensagem não para que ele se incentive a ir até o crédito, ao crédito bancário, ir até o crédito rural, ir até o Banco do Nordeste. Muito mais do que isso, é que ele entenda de uma vez por todas que hoje o jovem, ele dentro da sociedade, ele tem um papel fundamental na continuidade da atividade rural. É preciso que se entenda isso. Sem sucessão rural, nós vamos ter somente grandes empresas dominando o mercado, e dominando o mercado, dominando os preços, e dominando os preços, aumentando a carestia, e nós sabemos que 70% da produção alimentar nesse país, ela é oriunda da agricultura familiar. Então, é assim, em respeito à memória dos nossos avós e pais, né? Eu sou filho e neto de produtor rural, né? Meu pai viveu na roça, meu avô viveu na roça, eu não, porque a minha realidade foi diferente. Mas para quem hoje está em contato com o meio rural, acredite nisso. Saiba que é possível ganhar dinheiro com a atividade rural. É possível que o jovem permaneça onde está, no seu torrão. Somente quando nós jovens ficarmos mais velhos é que nós vamos compreender a importância de você ficar o máximo possível junto às suas raízes. Então, assim, hoje o apelo da cidade é muito forte. Como é que você vai combater esse apelo, jovem? É simples, adquirindo conhecimento.
estudando, o Senar está aí para isso. Existem diversas entidades de incentivo. A internet é a nossa aliada para isso. Tanto de material que existe disponível para que a gente possa conhecer mais, conhecer melhor, aplicar técnicas. Então, assim, muito além do crédito rural, eu queria pedir aqui o jovem acredite na atividade rural, porque sem isso, ela tende a ir para um cenário muito tenebroso. E nós, enquanto banco, enquanto membros de sociedade, a gente tem que ter uma preocupação em relação a isso. Que vai muito além do crédito rural. Entendeu? Vai da relação do homem com a terra. E o jovem de hoje vai ser o mesmo produtor rural de amanhã. E a gente precisa acreditar nisso. Entendeu? Então, essa é a mensagem que eu deixo. O Banco do Nordeste tem produto, tem produto tecnológico, tem inovação, tem as melhores condições de crédito do mercado bancário hoje? Tem. Mas o jovem ele não pode mirar nisso, ele tem que mirar em se enraizar onde ele está, porque aí tem fonte de renda. E tem o Banco do Nordeste para apoiar, porque esse é o nosso papel e a gente tem desempenhado isso. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos que fizeram esse evento, aos que tiveram a paciência de ficar até o final. Parabéns a vocês. E vamos junto. O Banco do Nordeste está aqui para poder auxiliar vocês nessa empreitada. Não deixem de acreditar nisso. Grande abraço. Obrigado, Daniel. André, e você, assim, último recado, o que é que você diria para aquele jovem que está com medo de empreender, que está com certo receio, e como no desenvolvimento desse empreendedor, porque a gente sabe que muitas das vezes o jovem não nasce empreendedor, ele tem que buscar para se tornar um empreendedor. Você recomendaria alguma leitura para esse jovem? Ative só seu microfone, André. Tá, perdão. Me permita aqui, antes de responder, fazer aqui um depoimento. Né? O Banco do Nordeste está com uma campanha, né, de mostrar, entrevistar clientes. Não é isso, Daniel? É isso mesmo. Pronto. Então, ali você vê os depoimentos verdadeiros, né, das pessoas que dizem que teve a vida transformada do ponto de vista econômico, né, financeiro, por conta do crédito do Banco do Nordeste. E eu vou dar esse depoimento aqui também para vocês, tá? Todos os meus negócios que eu tenho hoje estruturados tiveram apoio do Banco do Nordeste. As minhas aquisições de equipamentos, os meus capitais de giro, entendeu? Agora, nesse momento, a gente contratou com o banco FNE-Sol, estamos colocando na nossa empresa 190 placas solares. Então, assim, a gente estou colocando também na minha residência, eu fiz um FNE-Sol pessoa física, tá? E quando eu comecei a relação com o banco, os meus limites eram muito pequenos. Então, eu tinha um teto de, eu não lembro mais se era 30 mil, para capital de giro era 20, só com aval, né? Sem garantia real. E o relacionamento com o banco, né? A gente foi tendo um relacionamento com o banco, foi tomando crédito e pagando crédito, não atrasando, nunca atrasei nada com o banco, e você vai construindo um relacionamento com o banco. Então, o meu crédito hoje no banco é totalmente diferente do crédito quando eu comecei a movimentar com o banco. Por quê? Porque eu fui construindo um relacionamento, tenho um histórico com o banco. Né? Então, o banco olha para trás, obviamente ele deve ter um sistema que analisa o crédito, mas esse sistema deve analisar o meu histórico. E o meu histórico vai estar lá, né, pontuando tudo que aconteceu comigo, da empresa em relação ao banco. Então, você iniciar um relacionamento com o banco é muito importante. Agora mesmo, na pandemia, a gente viu que o banco tem as melhores oportunidades de crédito do ponto de vista de juros. Não tem nenhum banco não encontrei nada parecido com o Banco do Nordeste.
tá? Então, é importante você iniciar um relacionamento com o banco, abrir uma conta, porque ele vai dar pontos para você. Na hora do banco for analisar, e aí, agora na pandemia, o banco ele repassou o crédito subsidiário até 100 mil de 3, alguma coisa por cento ao ano. Mas quem é que conseguiu acessar primeiro esse crédito? Quem tinha banco, quem tinha conta com o banco, né? Quem já tinha histórico com o banco, né? Para quem foi tentar abrir, né? A coisa era mais lenta, então aquele crédito acabou rápido, né? Então é importante, sem dúvida o banco vai ser enfrentado todas essas dificuldades que a gente relatou aqui, tá? Que vão existir, né? O banco também tem que preservar o presidente Hildo. É um presidente exemplar, né? Os resultados do banco, históricos do banco, são sempre, está sempre batendo recorde por cima de recorde. Por quê? Porque inovou o banco, inovou as pessoas, a forma de pensar. Então, o relacionamento com o banco é muito bom, hoje muito mais facilitado. Tá? Nós temos aí pessoas muito competentes, o Rodrigo, que tem uma pessoa muito sensível, muito aberta. Então, acho que, assim, tem que contar com o banco. É importante a leitura aí que o Caio perguntou, o que é que você tem que ler, mas eu acho que eu precisava trazer esse relato aqui, né, da minha história, né, de como é que eu consegui hoje acessar mais crédito, porque eu construí essa história de relacionamento com o banco, tá? Então é importante começar. E uma outra coisa também que eu observei agora nesse momento, o Daniel falou muito em relação às raízes, né? Ao jovem permanecer na terra natal, né? Convivendo com a sua família para manter as raízes. O que é que eu percebi na pandemia? Agora, um movimento muito grande dos centros. Por quê? Porque muitas pessoas se viram dentro de casa, dentro de uma situação talvez muito presa, e eu acho que instigou muito a vontade de querer voltar para o campo ou de querer ir para o campo. E outra, aquelas que ficaram no campo por proteção, né, da saúde, de querer se preservar ali mais isolado das grandes cidades, também passaram a querer empreender mais. Então, eu tiro isso por uma leitura do nosso negócio, né, da quantidade de pessoas que a gente atendeu na pandemia, querendo iniciar uma produção de aves, querendo produzir ovos, enfim, isso aconteceu em vários segmentos da agropecuária. Então, se a gente pode tirar, né, se tem alguma coisa boa, né, que, obviamente, temos aí um momento muito difícil, né, que a gente passou com essa pandemia, mas foi algumas releituras, né, algumas releituras de como agir, de como viver, e até do que produzir. Então, eu acho que tem, Daniel e Caio, um momento diferente, né, que a gente precisa entender isso como oportunidade de pensar melhor como viver no campo, como viver melhor, né, como viver mais saudável. Eu acho que é um momento bem, bem oportuno. Eu queria também agradecer, né, aí a todos que fazem parte da FAEC do Senar, ao jovem Flávio, né, ao jovem Torres de Mello, que é uma grande figura aí que deu uma contribuição enorme para o sistema FAEC, abraçar o Sérgio e todos que fazem parte, né, dos sindicatos rurais. Eu vi que chegou aqui uma mensagem aqui do Tarcísio, lá de Viçosa do Ceará. Então, eu queria abraçar aí todos os presidentes de sindicatos que fazem parte do sistema FAEC, ficar sempre à disposição, Germana, quando você precisar. Caio, contem conosco, que eu puder contribuir. Eu adoro fazer isso, falar para os jovens, tentar ajudar,
Então, se eu puder ajudá-los em outras esferas, pode ser contato. Obrigado, André. Então, eu não poderia também deixar aqui de agradecer todos os jovens que compõem a FAEC Jovem, né? Porque toda essa relação de perguntas foi elaborada muito cuidadosamente para que a gente pudesse abranger tudo aquilo que envolvesse tanto o crédito como também a parte do empreendedorismo. Então, não vou citar nomes para não esquecer de alguém, mas toda a equipe da FAEC Jovem e também do Senai estão de parabéns na execução e planejamento desse nosso evento de hoje. E queria também dizer, devido ao avançar do tempo, a gente não vai ter como responder as perguntas do chat, mas vocês podem encaminhar as perguntas para o e-mail do Senar, que está aí no canal, que a gente iremos encaminhar essas perguntas para os palestrantes, para que eles possam responder e a gente encaminhar para os amigos. Eu queria desde já agradecer ao Daniel, ao André, pela oportunidade, pela paciência da gente estar perturbando para participar desse evento, mas que a gente sabe que eles gostam, são prestativos e sempre estão dispostos a nos ajudar. Então, quem tiver aí no... uma palavra? Tem, pode ficar à vontade. Você perguntou o que é que eu recomendaria para ler, né? E aí eu queria disponibilizar um estudo que eu tenho um estudo sobre tendência de alimentos e bebidas, tá? Então eu acho que é importante, né? Eu tentei falar um pouco sobre isso, mas eu acho que o estudo fala muito mais, tá? Então se a gente puder, não sei se as pessoas que estão participando foram inscritas, se tem como você disponibilizar, eu vou te passar isso daqui a pouquinho, tá? E aí você pode aí mandar para os colegas que estão assistindo, para as pessoas que estão assistindo. É bem interessante esse material. Pronto, então a gente tem uma boa notícia para todo mundo que está assistindo, que está acompanhando, que é só mandar um e-mail para o Senar ou ligar para o Senar solicitando, que a gente vai enviar esse arquivo, onde você vai ter um estudo de todo o mercado para que você consiga observar aquilo que está com a melhor, algo mais palpável para você iniciar o seu negócio. Então, obrigado a todos que estão assistindo e se inscreva no canal, compartilha e nos sigam lá aqui